Um vendedor sai da sede da empresa, localizada no ponto A. Visita um cliente a 15 km da empresa, localizado no ponto B. E depois, para visitar outro cliente, ele se desloca mais 5 km, terminando sua trajetória no ponto C. Bom, então a gente tem o cara aqui. O cara está localizado no ponto A. Ele se desloca 15 km para poder visitar um cliente que está no ponto B. Então o cara saiu daqui e veio parar no ponto B. Ele andou 15 km. Após isso, para visitar outro cliente, ele se desloca mais 5 km e para no ponto C. Então o cara saiu do ponto A e parou no ponto C fazendo essa trajetória. Bom, distância percorrida. Vamos entender a diferença entre distância percorrida e deslocamento. Distância percorrida é o quanto ele andou no total. Independente do trajeto, independente da forma onde ele foi, é toda a distância que ele percorreu. Nesse caso, ele andou 15 km na primeira visita, mais 5 km na segunda visita. Então, a distância que ele percorreu no total foi de 20 km. Essa é a distância percorrida. Qual que é a diferença dela para o deslocamento? O deslocamento, a gente vai levar em conta somente o ponto que ele saiu e o ponto que ele terminou. Então, o ponto final dele, o delta, a gente vai chamar de ΔS. Lembre que delta é nada mais que uma variação. E nesse caso, o S representa o espaço. Então, a variação do espaço que ele teve foi o ponto final, onde ele estava, menos o ponto inicial. Sempre que a gente vê delta, a gente faz dessa maneira. Delta é uma variação de algo final menos algo inicial. Nesse caso, o ponto onde ele parou, se a gente for pegar por essa representação aqui, foi o ponto C. Se a gente considerar o ponto A como sendo o ponto de partida 0, o ponto C seria o ponto de 10 km de distância menos o ponto A, que é o 0. Ou seja, o deslocamento dele foi de 10 km. Beleza, galera?